Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar aqui Éter capítulo 12, tá bom? Então a gente vai continuar aqui o nosso estudo do versículo 35 até o versículo 41. Aqui, Moroni, ele tinha falado sobre a caridade, né? Que é o puro amor de Cristo. É que se nós não tivermos essa caridade, que é o amor de Cristo, né? A gente não vai conseguir se aproximar do Senhor. Então a gente precisa, para morar nas mansões, né? Ou seja, habitar com o Pai, o Celestial e Jesus Cristo, nós precisamos desse amor. E aqui então, ele do versículo 35 em diante, ele vai falando dessa caridade para os gentios. Inclusive ele ora ao Senhor pedindo para que o Senhor conceda a sua graça para que nós possamos ter caridade. Então aqui no versículo 35 ele diz assim: portanto sei, pelo que disseste, que se os gentios não tiverem caridade em relação às nossas fraquezas, prová-lo-eis e tirarás o seu talento, sim, mesmo os que receberam, e dá-lo-eis aos que tiverem mais fartamente. Bom, aqui então o Moroni ele fala que, assim como o Senhor falou sobre a caridade, que é preciso ter esse amor de Cristo, essa caridade, e que se nós não temos essa caridade, o Senhor vai tirar o nosso talento. Repara que aqui ele fala que os gentios têm que ter caridade em relação às fraquezas dele, ou seja, no escrito. E tem muita gente que não tem essa caridade, esse amor, critica essa obra, né, que é o livro de Mormon. Aqui ele está falando dessa obra, ele está falando da fraqueza dele na deficiência ali na escrita, né, para nós não julgarmos algo que é sagrado somente porque ele não foi capaz perfeitamente de se expressar ali, tá bom? Então ele está falando do registro. E aqui então é difícil a gente não lembrar das parábolas, né, do Salvador Jesus Cristo, dos talentos. Então ele fala que se nós não temos caridade em relação a essa obra aqui, em relação às fraquezas dele, Deus ele vai tirar o nosso talento e vai dar a quem tem mais. Então a gente lembra lá a parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Então lá fala a parábola dos talentos. Lá, só resumindo aqui, o Senhor ele vai ir para um lugar distante. Então ele chama ali seus servos e dá talento. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos e a outro ele dá 1 talento. Cada um recebe de acordo com a capacidade que tem para ministrar, tá bom? Esses talentos. E aí ele se ausenta, e o que tinha 5 talentos granjeou, né? Ele multiplicou e ganhou mais 5. E o que tinha 2 multiplicou também, virou 4 talentos. E o que tinha 1 enterrou, né, o seu talento ali, tá bom? Então aqui Moroni ele está usando essa parábola, né, do talento aqui, que aquele que não usa o seu talento, o talento aqui, deixa eu pegar a definição aqui, o que ensina aqui essa parte dos talentos, né? Diz aqui, a parábola dos talentos pode ser interpretada como um convite para as pessoas façam com os seus talentos, né, que foram dados, que cresçam e dê frutos. Então, um dos talentos, dons que Deus nos dá é o Espírito Santo. Então, nós devemos usar o Espírito Santo para produzir frutos, talentos para produzir frutos, tá bom? Então, aqui na parábola do talento, fala sobre aqueles, né, aqueles que não usaram seu talento, vai ser tirado até aquilo que tem, né, e vai ser dado ao que tem fartamente. Bom, aqui ele está usando em relação ao registro, na verdade, né, o registro aqui que ele escreveu e falou para não julgar por causa das coisas fracas. Então aqui, pegando essa parte aqui, eu acho interessante, a parte mais incrível que eu acho dos talentos, é que quando aqueles servos, eles vão levar os talentos ao Senhor, eu vou devolver aqui os talentos, né? Porque tudo é de Deus. Você me deu 5, toma aqui, Senhor, os 10. E o Senhor não é seu. Senhor, tudo que nós crescemos, nos desenvolvemos por meio dos talentos e dons que Deus nos deu, no final a gente não vai devolver para Ele, Ele vai dar para nós, vai permanecer conosco, tá bom? E aí tem aquele que enterrou o seu talento, ou seja, não utilizou, e ele perde, né? E aí o Senhor dá para o outro lá que tinha mais fartamente aqui, tá bom? Então a questão aqui do talento é rejeitar a palavra de Deus, tá bom? Alma, capítulo 12, ele interpreta aqui, né, essa parte de tirar e dar a outros, ou aquele que endurece o coração contra a palavra de Deus, recebe menos.
Então quem rejeita o livro de Mórmon vai receber menos palavras, porque o livro de Mórmon é mais palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui os versículos que a Alma compartilha sobre isso, porque eu achei muito interessante. Eu até faço uma comparação aqui, eu gostaria que vocês tivessem em mente, enquanto eu leio as palavras de Alma aqui, sobre aqueles que não endurecem o coração para a palavra e recebem mais palavra. Eu gostaria até de pensar no templo, porque aqueles que não endurecem o coração vão poder fazer convênio com o Senhor no templo. E aí vai receber mais ainda. Tem ensinamentos que nós recebemos só lá dentro do templo. Tá bom? Então vamos lá aqui em Alma 12, versículo 9 em diante, ele diz assim: E então Alma começou a explicar-lhe as coisas, dizendo: É dado a muitos conhecer os mistérios de Deus. É-lhe, porém, absolutamente proibido divulgá-los, a não ser a parte da sua palavra que é concedida aos filhos dos homens de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. Portanto, aquele que endurece o coração receberá a parte menor da palavra, e o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que conheçam a sua plenitude. Aqui falando sobre conhecer os mistérios de Deus, no começo do livro de Mórmon, fala que Leí, ele é arrebatado e conhece os mistérios de Deus. E ali a gente entende que ele viu o conselho no céu, o plano que o Pai Celestial tinha feito, tá bom? Então, eu acredito que esses mistérios se encontram dentro do templo. O plano que o Pai Celestial fez, ele é dado com mais ênfase ali, né? Alguns entendimentos que não está nas escrituras dentro do próprio templo. Então aqui fala sobre aquele que não endurece o coração contra a palavra vai receber mais, até que conheça, ou seja, possa entrar no templo e receber mais, né? A interpretação que eu estou trazendo aqui. E ele continua: E aos que endurecem o coração será dada a parte menor, parte da palavra, até que nada saibam a respeito dos seus mistérios, e serão então escravizados pelo diabo, levados por sua vontade de destruição. Ora, isso é o que significa as correntes do inferno, né? Eu trouxe aqui, inclusive falando sobre conhecer mais, tá bom? Eu trouxe aqui Apocalipse 2,17, que diz assim, ó: Ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. O maná escondido, eu acredito que está no templo, né? São coisas que a gente acaba conhecendo mais por frequentar o templo, né? O plano, né, do Senhor de maneira mais ampla ali. Então vamos lá. Aqui então falando sobre o maná escondido, e dali uma pedra branca, um novo nome nela escrito, na qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Vamos voltar aqui para Éter 12, versículo 36 em diante, para nós finalizarmos o estudo aqui, tá bom? Então aqui Moroni, ele vai pedir, já que o Senhor estava falando de caridade, e ele pede, né, que para que nós tenhamos caridade, por conta da fraqueza deles ali na deficiência na escrita, né? Então ele fala para que ele ora ao Senhor pedindo que nós sejamos cheios dessa caridade. Diz assim, ó: E aconteceu que eu orei ao Senhor, a fim de que ele desse graça aos gentios para que tivessem caridade. E aconteceu que o Senhor disse-me: Se eles não têm caridade, a ti isso não importa. Tu tens sido fiel. Portanto, tuas vestes se tornarão limpas, porque viste a tua fraqueza e serás fortalecido, até que te sentes no lugar preparado nas mansões de meu Pai. Então, eu gostei da parte aqui quando ele fala, né? Ele pede caridade aos gentios e o Senhor fala para ele: se eles não têm caridade, a ti isso não importa. Tu tens sido fiel, portanto tuas vestes se tornarão limpas. Então, a caridade que ele fala aqui é justamente para que as pessoas tivessem misericórdia, né, da obra que ele estava fazendo, dos escritos, né, e não julgar a obra de Deus. Então, aqui o Senhor fala: se eles não têm caridade, isso é com ele, você fez a sua parte. Então, a mesma coisa, nós compartilhamos o livro de Mórmon, as escrituras, que as pessoas convidamos as pessoas a vir à igreja. Mas se elas não aceitar, a gente fez a nossa parte, tá bom? Isso não significa que mais para frente elas possam aceitar também depois. Aqui então no versículo 38, Moroni, eu acredito que ele pensa que está se despedindo, né? Que ele não vai escrever mais. Ele arrumou algumas placas e fez aqui esse resumo do livro de Éter. Mas eu acredito que ele pensa que está se finalizando aqui, mas depois
ele continua vivo, faz mais placa e depois ele vai se despedir de novo. Então vamos lá, versículo 38 e diante aqui. E agora eu, Moroni, me despeço dos gentios, sim, e também de meus irmãos a quem amo, até que nos encontremos perante o tribunal de Cristo, onde todos os homens saberão que minhas vestes não estão manchadas com vosso sangue. Ou seja, que ele fez a parte dele, né? E então sabereis que vi Jesus, e que ele falou comigo face a face, e que me falou com evidente humildade, como um homem fala a outro, em minha própria língua a respeito dessas coisas. Aqui eu gostei muito, né? Que o próprio Salvador Jesus Cristo, ele se encontrou com Moroni, conversou com ele ali, como um amigo fala com outro. E aqui quando fala com evidente humildade, né? Falou na própria língua que Moroni falava ali. Observe que Jesus Cristo, ele já era ressuscitado, que ele tinha um poder glorioso, né? Ele já manifestou isso, né? Apareceu com um corpo ressurreto, glorioso. Mas aqui para Moroni ele decidiu aparecer sem glória, né? Ou seja, com um corpo normal, né? Então quando ele fala com evidente humildade aqui, eu acredito que seja assim como ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, tá bom? Então eu acredito que ele conversou ali como de igual para igual ali, né, com Moroni, né? Tanto que Moroni observa essa evidente humildade aqui. E aqui então ele falou que ensinou a respeito dessas coisas e disse: apenas algumas delas escrevi por causa de minha deficiência na escrita. Então, ainda que Moroni tinha orado e o Senhor falou: minha graça basta, né? Então ele continuou com aquela deficiência na escrita que ele permaneceu ali, mas isso fazia com que ele buscasse mais ao Senhor para continuar os registros ali. E agora exorto a que todos busqueis a esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus, o Pai, também do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que dá testemunho deles, permaneçam em vós eternamente. Amém. Assim ele despede aqui no capítulo 12, com esse convite, né, para que nós busquemos a Jesus. E lembrando que buscar a Jesus, ele tinha falado lá no versículo 28, dizendo que os gentios podiam buscar a ele por meio de fé, esperança e caridade. Conduzem a mim, que é a fonte de toda a retidão. Tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.